pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no seu canal Wikigel. A aula de hoje vai falar sobre a agricultura na região do norte do país. A nossa última aula da playlist falando sobre a agricultura regional. Se você ainda não assistiu, vai lá, se intera sobre o assunto que costuma cair muito nas questões do Enem, no vestibular, então vale a pena revisar. E lembrando você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, inscreve-se, dá seu like, faça seu comentário sobre a aula, deixa sua dúvida que a gente vai responder assim que possível. Então, pessoal, iniciando a nossa aula sobre agricultura na região do norte do país, vamos fazer uma breve retrospectiva em relação à ocupação do território brasileiro nessas atividades agropecuárias. Lembrem, no início da colonização brasileira, as regiões que foram efetivamente colonizadas se encontravam no litoral brasileiro, devido principalmente à questão de transporte e a dificuldade de entrar para as áreas mais interioranas do país. A primeira região a se desenvolver nas atividades agropecuárias foi a região do Nordeste brasileiro. Com o ciclo do açúcar, ela teve aí o seu auge de desenvolvimento. Logo depois, a região sudeste do país passa a ser o foco da economia colonial com a produção do café, o chamado ciclo do café. Logo depois do ciclo, o Brasil passa por uma nova etapa econômica que é a produção industrial. A região sul do Brasil tem uma característica bem diferente em relação à colonização brasileira. Se o Nordeste e o Sudeste tiveram uma colonização de exploração, com uma forte monocultura para exportação, a região sul, pelo contrário, foi uma região que teve aí uma colonização de povoamento, onde os europeus tiveram a oportunidade de adquirir terras e de produzir aí uma nova sociedade fora da Europa. Bom, as terras na região sul não eram muito grandes e começou a ter aí um excesso de pessoas em relação às propriedades. As famílias eram muito numerosas, ao dividir as suas terras não era suficiente atender todos os filhos. Então o que ocorreu foi um processo migratório da região sul para a região centro-oeste, ampliando a nossa fronteira agrícola brasileira. A região centro-oeste teve o seu auge de desenvolvimento com a implantação de Brasília no Distrito Federal, aonde atraiu migrantes de todas as demais regiões do Brasil, do Sudeste, do Nordeste, do Sul, fazendo com que essa região tivesse um desenvolvimento muito grande em vários sentidos, mas principalmente na agricultura mecanizada de exportação, fazendo com que a área urbana crescesse muito como prestadora de serviço dessa área que se desenvolvia tanto na agropecuária. Bom, e aí chegamos à nossa região norte. Vamos entender um pouquinho como é que se desenvolveu a região norte do Brasil? Bom, a região norte do país tem um desenvolvimento ligado ao setor primário, principalmente ao extrativismo mineral e vegetal. Alguns estados dessa região se destacam, como a região do Pará, na área da Serra de Carajás, onde nós temos uma grande exploração de minério de ferro, de bauxita, que olha, todo para exportação, e responsável aí por desenvolvimento dos meios de transporte dessa região, destacando aí a linha de ferro, né, de Belém, de Carajás, e essa área tem também uma infraestrutura de produção de energia para atender áreas de mineração. Sabia que a área de mineração de Carajás foi descoberta de forma acidental? Pois bem, um helicóptero passava naquela região, levando aí alguns geólogos para poder procurar áreas de exploração de manganês, material muito explorado na região do Amapá, na região norte do Brasil. E de repente, devido ao mau tempo, o helicóptero teve que fazer um pouso
emergencial e, ao pousar nessa região, verificou que a vegetação da região era muito diferente. Havia ali uma vegetação mais rasa e observou uma sujeira no helicóptero típicas de áreas de mineração de ferro. E o ferro ele impede o desenvolvimento de plantas da região. Pronto, ligando essa informação visual, o geólogo que estava a bordo do helicóptero achou a maior reserva de minerais metálicos do mundo: ouro, bauxita, a região do manganês, ferro, uma área verdadeiramente o Eldorado tão procurado no período da colonização brasileira. E essa região, claro, se tornou um foco de atração de diversas mineradoras no Brasil, mas a Vale do Rio Doce é que comandou boa parte dessa exploração. Mas atraiu para essa região também muitos mineradores na mineração de ouro, a produção de ouro na região de Carajás ganhou um palco mundial pela sua grande produção. Bom, fora a produção mineral, nós também temos uma riqueza vegetal na região da Amazônia muito grande. Plantas que são utilizadas para a produção de medicamentos que são retirados da floresta, e nós temos também as frutas típicas, o açaí, que ganhou aí o gosto do brasileiro e de diversos outros países no mundo. É típico da região norte do país. A agricultura tradicional também tem crescido muito nesta região, mas tem tido limite em relação à vegetação, principalmente a legislação ambiental. A pecuária, por exemplo, ela é limitada em algumas regiões. A área que nós chamamos de fronteira agrícola, ela limita-se com a região centro-oeste e norte, e nordeste e norte. Essa área é uma área de intensa atividade agrícola que se expande dessas regiões centrais para a Amazônia, provocando aí grandes queimadas, desmatamentos, problema que ano a ano vem se repetindo na região. A atividade de pecuária ela passa a ter uma certa limitação. Os países europeus, eles não consomem carne proveniente desta região devido aos impactos ambientais que ela provoca. Mas muito pecuarista faz aí as suas atividades primárias de criação de gado nessa região e depois leva para a região centro-oeste brasileira, onde o comércio é livre. Então, a agricultura e a pecuária têm uma certa limitação de produzir dentro desta área. Bom, se o extrativismo mineral provoca grandes impactos ambientais, a produção agrícola também cria um problema ambiental muito grande. Como desenvolver a região da Amazônia? A região, hoje, o complexo da Amazônia vai muito além da região norte do Brasil. Inclusive, ela ultrapassa outros países. Então, observa no mapa a área onde a floresta amazônica tem aí o seu domínio, o bioma amazônico. Bom, mas a região norte do Brasil, que consideramos aí dentro do território brasileiro, sofreu um grande desenvolvimento a partir da implantação em 1967, em plena ditadura militar, da Zona Franca de Manaus. O que era a Zona Franca de Manaus? Uma área que foi produzida pelo governo, uma área que foi delimitada pelo governo, com a possibilidade de atrair indústrias para a região de Manaus. No início era apenas a cidade de Manaus, mas que depois se ampliou para uma área muito maior. Esta região ela tem como objetivo atrair indústrias, tanto nacionais como estrangeiras. E o que era feito para poder atrair essas empresas? Muito bem, doação de terrenos, o governo comprava, doava ou desapropriava áreas para poder doar a essas empresas para elas se instalarem na região. Além, claro, das taxas de impostos federais e estaduais
que eram bem reduzidas. Isso atraía muitas empresas para regiões, empresas grandes, como por exemplo a Honda. Se você observar algum aparelho da sua casa, deve ter lá uma plaquinha atrás escrito Zona Franca de Manaus. Então, produto esse é originário dessa área de produção, de incentivo à produção industrial dada pelo governo. Muito bem, há algumas vantagens e algumas desvantagens dessa atividade na região da Amazônia. Quais são as vantagens? Primeiro, foi em relação à economia, à produção de emprego. Cresceu muito na região. Essa região hoje é responsável por mais de 500 mil de empregos nesta região. Mas, claro, também tem algumas desvantagens. Quais são elas? Primeiro, a maior desvantagem está relacionada ao esgotamento econômico da região. Gastos do poder público, já que boa parte das atividades ali são desenvolvidas com incentivos do governo, e uma dificuldade de escoar a produção. Gente, lembrando, essa área fica no centro da Amazônia. O único meio de transporte mais eficaz é o rio Amazonas. E, claro, tem um custo aí de produção mais alto, que se for retirado os incentivos do governo, isso aí viabilizaria a produção nesta região. Então, com isso, é uma área que depende de incentivos do governo para continuar funcionando. Bom, então a produção agropecuária aí vai se limitar à área que nós chamamos de fronteira agrícola. A região de Rondônia tem uma forte produção de café, hoje se destaca muito nessa região. Nós vamos ter a região ali do sul do Amazonas, a produção agropecuária, e nós vamos ter na região aí de Tocantins, principalmente na área que pega a região de Mapitoba. Já falamos em aula anterior sobre essa região. Cresce aí a produção do agronegócio brasileiro, uma atividade intensiva voltada à exportação e que tem também criado grandes impactos ambientais nas regiões, principalmente porque é uma área de transição de biomas. A região hoje ela tem um forte desenvolvimento na produção de soja, tá? Na produção aí de milho, é uma região que tem se desenvolvido muito. Nós temos também algumas produções tradicionais nessa região, como a juta e a pimenta do reino. Esses dois produtos são muito cultivados por descendentes de imigrantes japoneses. A maior produção de pimenta do reino e de juta do Brasil se encontra nesta região. Então, focando aí nas atividades mais tradicionais desta região. Bom, as atividades da agricultura familiar têm muita força nessa região, já que elas possuem, dentro da sua estrutura, uma liberdade maior de produção. A produção de alimentos como o milho, o arroz, o feijão, é típico desse tipo de produtor e atende o mercado local na produção de alimentos. Há, inclusive, grandes conflitos de terra entre produtores, pequenos produtores familiares, mineradores e grandes pecuaristas, gerando aí intensos conflitos, além, claro, dos conflitos entre mineradores e indígenas na região. Lembrando aí que a região tem diversas reservas indígenas que constantemente sofrem ataques de grileiros e também de mineradores ilegais nesta região. A região da Amazônia, por ser uma área de conservação ambiental, patrimônio da humanidade, ela tem aí regras mais específicas que, infelizmente, o Brasil nos últimos anos não tem conseguido fiscalizar e acabou chamando a atenção da comunidade internacional sobre essa região. Muitas das atividades econômicas, principalmente dos pequenos produtores, são financiadas por países como a Itália, a França, a Alemanha, que mantêm atividades de compensação ambiental, ou seja, para evitar grandes impactos mundiais, ela conserva essas regiões no Brasil com incentivos
a atividade sustentável, principalmente dos pequenos produtores rurais. Então, pessoal, estamos chegando a fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho o conteúdo. Caso contrário, deixa aí o seu comentário que a gente responde logo logo, dando você a resposta da sua dúvida. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá seu like, faça o seu comentário, ajude o nosso canal a chegar a cada vez mais estudantes como você, que se prepara aí para o Enem, para o vestibular, ou que está apenas aprofundando seu conhecimento sobre o Brasil. Concluindo então a nossa aula, fique em casa, use máscara e até a próxima aula.